aconteceu na Babilônia. Quando os judeus retornaram para sua terra, eles trouxeram na bagagem de mão a sinagoga, a estrutura da sinagoga. Como é a sinagoga? A sinagoga não é um templo, porque havia só um templo, o templo em Jerusalém. Então o que acontecia? A sinagoga era a reunião, eu já mostrei isso para os irmãos, né? A sinagoga era a reunião de 10 homens, no mínimo 10 homens, judeus, adultos, maiores de 13 anos. Juntou 10, você tem uma sinagoga. E a sinagoga era formada assim: você tem um rabino, que é um clérigo graduado, e você tem o povo, os leigos. Está entendendo? Você tem um clero e você tem os leigos. Isso é a sinagoga. A sinagoga é exatamente assim. Você tem um clérigo graduado e você tem o povo ignorante. Ignorante mesmo. Que precisa ser instruído e ensinado na lei de Deus. Aí, o que começou a acontecer no segundo século? A igreja começou a simpatizar com essa estrutura. Interessante. Nós temos gente assim, mestres graduados. Porque se você tem esses mestres graduados, nós estaremos protegidos contra as heresias. Porque logo depois que João morreu, irmãos, vocês não fazem ideia do que aconteceu. Muitas heresias se levantaram no meio da igreja. Os lobos, lembra que Paulo fala em Atos 20? Os lobos se levantaram. E aqueles líderes da igreja, irmãos, se levantaram. Um deles se levantou e negou que Jesus Cristo era o Filho de Deus. Você vai dizer, mas isso é uma blasfêmia. Sim, é uma blasfêmia. Agora você não vai acreditar que muitos seguiram esse ensino. Alguns realmente creram que Jesus não tinha vindo em carne e osso, que Jesus foi uma visão que os discípulos tiveram, como que uma alucinação. Você vai dizer, mas isso é impossível. João conheceu o Senhor. Como alguém ensinado por João poderia acreditar numa coisa dessas? Pois, irmãos, eles acreditaram. E a liderança sadia da igreja teve grande preocupação, grande peso com isso. Então teve um irmão que se levantou lá por volta do ano 130 e disse assim: o negócio é o seguinte, esse negócio de muitos líderes na igreja não funciona. Tem que ter só um, porque um só graduado vai ser a proteção contra as heresias. Nós não vamos mais cair nas heresias. E que só esse homem ensine e todos se calem, ninguém mais fala. Você está percebendo alguma coisa parecida com a sinagoga? Na sinagoga você tem um rabino. O rabino é só ele que fala, só ele que ensina, é o mestre. Só ele ensina, mais ninguém. Então, no lugar do sacerdócio universal de todos os crentes, porque o Novo Testamento ensina exatamente isso, né? Que todos nós somos sacerdotes, todos temos acesso a Deus, todos podemos ministrar, todos podemos pregar o Evangelho, todos podemos compartilhar uma palavra, todos podemos repartir o pão, todos podemos batizar aqueles que creem. Essa é a verdade do sacerdócio universal de todos os crentes. Você não tem mais... Você pode ter gente que ensine, homens, irmãos, mestres, que ensinem a palavra, com certeza, que vai conhecer mais do que outros, que vai ter mais profundidade que outros, porque há diferença nos dons que o Senhor deu. Há medidas diferentes da graça de Deus, para cada um exercer o seu dom. 2 homens podem ter o mesmo dom, mas eles têm graças diferentes, eles têm medidas da graça de Deus de modo diferente. Tanto que um tem mais graça para agir de um jeito, e outro tem mais graça para agir de outro jeito. Porque o Senhor nos fez assim, diferentes. Ele nos usa desse modo. Mas eles começaram a eliminar a possibilidade da igreja falar.
Por isso, esse formato de culto que nós conhecemos, em que um só fala e todos ficam calados, é a cópia da sinagoga. É exatamente assim. Um só faz o serviço, ele é pago para isso. E os outros? O que eles fazem? Eles sentam e ouvem. E vão para casa, e depois voltam, sentam e ouvem de novo, vai para casa. Essa é a sua vida. Mas não tem comprometimento nenhum com a obra de Deus. Então essa preciosa verdade do sacerdócio universal começou a perder-se e foi tomando lugar uma classe especial, que foi assumindo o trabalho todo da igreja. E a igreja já não fazia mais nada. Observe bem, eles não eram judeus, mas viviam como se fossem uma continuidade estrutural do judaísmo. Deu para entender até aí, amados? É curioso observarmos um detalhe, que historicamente foi exatamente nesse período da igreja em Esmirna que nasceu a chamada teologia da substituição. O que é a teologia da substituição? A teologia da substituição é o ensino de que a igreja tomou o lugar de Israel, da nação de Israel. E que agora Deus não tem mais nada com os judeus, encerrou com eles e esse povo agora tem que sofrer mesmo. Porque agora é a igreja, que Deus tomou e colocou no lugar de Israel. Então, o que eles fazem? Eles dizem, todas as profecias do Antigo Testamento não tem mais nada a ver com Israel. Aquelas profecias todas são para a igreja. Mas e os profetas, os textos que falam da restauração de Jerusalém? Não, Jerusalém é a igreja. Eles dizem, amados, que autoridade alguém tem para afirmar que quando lá no Antigo Testamento fala Jerusalém, se refira à igreja? Há uma lei de interpretação das Escrituras que diz assim, que você deve compreender a Escritura, primeiramente, como os seus destinatários a receberam. Então, quando o Antigo Testamento fala Jerusalém, está falando do quê? De Meca? Não. De Brasília? Não. Washington? Está falando de Jerusalém. Aquela lá no Oriente Médio. Quando está falando de Israel, não está falando em termos espirituais. É a igreja, não. Israel é Israel. A igreja é a igreja. Aí, como eles ensinaram assim, que a igreja tomou o lugar de Israel, amados, quando eles ensinaram isso, o caminho para assumir todo aquele sistema de clero e leigos do judaísmo, esse caminho, essa porta agora estava aberta. E o que você vai ver no decorrer da história da igreja é que eles fizeram exatamente isso. A igreja se transformou numa cópia da sinagoga. E depois os seus prédios se transformaram numa cópia parecida com o templo de Jerusalém. Agora você confundir Israel com a igreja, o Senhor Jesus diz que isso é uma blasfêmia. Por isso ele diz assim, a blasfêmia dos que se dizem judeus e não o são, mas são a sinagoga de Satanás. Porque quem está por... Não que a sinagoga seja de Satanás. Não, essa estrutura posta na igreja é coisa de Satanás. Porque desse modo que Satanás amarraria a igreja e a prenderia e faria com que ela não pudesse desempenhar o seu serviço. Isso não é apenas uma blasfêmia, mas a igreja assumir essa forma do judaísmo é um insulto contra a nova aliança. Agora você deve pensar que em Esmirna isso não foi vivido plenamente. As ideias estavam nascendo, entende? Mas você não tem essa vivência em abundância. Mas alguns já estavam atrás disso, desejando viver assim.
Então os líderes da igreja já começaram a se diferenciar do povo e pretendiam já lugares especiais, reconhecimentos, os títulos já começaram a funcionar. Aí você chega no versículo 12 e você tem a terceira carta à igreja de Pérgamo. Vamos ler um pouquinho aqui. E ao anjo da igreja que está em Pérgamo escreve: isto diz aquele que tem a espada aguda de 2 fios. Conheço as tuas obras e onde habitas, que é onde está o trono de Satanás. E retens o meu nome e não negaste a minha fé, ainda nos dias de Antipas, minha fiel testemunha, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Mas algumas poucas coisas tenho contra ti. Poucas coisas ainda, tá? Porque tens lá os que seguem a doutrina de Balaão. O que é a doutrina de Balaão? É se vender para fazer a obra de Deus. É cobrar para fazer a obra de Deus. Essa é a doutrina, o ensino de Balaão, o qual ensinava Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel, para que comessem dos sacrifícios da idolatria e fornicassem. Se presta bem atenção nessa última frase aí. Para que comessem dos sacrifícios da idolatria e fornicassem. Aqui estão sendo lançados tropeços para que a igreja coma desses sacrifícios da idolatria e fornique. Já vamos explicar isso tudo aí. Assim tens também os que seguem a doutrina dos nicolaítas, o que eu odeio. Arrepende-te, pois, quando não em breve virei a ti, e contra eles batalharei com a espada na minha boca. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, darei a comer do maná escondido, e darei uma pedra branca, e na pedra um novo nome escrito, o qual ninguém conhece, senão aquele que o recebe. Amados, o período da igreja de Pérgamo começa exatamente quando o imperador romano Constantino aderiu ao cristianismo. Ele aderiu ao cristianismo e logo em seguida elevou o cristianismo de religião perseguida, que era a condição de religião oficial do Império Romano. Já pensou que mudança? Amados, isso aconteceu no ano 313. O ano 313 é o ano que não acaba mais. Que nunca mais acabou. Guarda bem esse ano. Esse ano foi o ano da escuridão. Quando a escuridão veio sobre a igreja. No ano 313, o imperador diz que tinha tido uma visão, numa batalha. E a visão que ele teve na batalha, no campo de batalha, ele viu uma cruz no céu. E aí conta-se a história que ele, quando voltou do campo de batalha, procurou os líderes cristãos pedindo que explicassem para ele o que significava aquilo. E isso não foi uma revelação, uma coincidência. Ele passou a simpatizar com os cristãos. Mas uma simpatia assim, amados, que ou ele simpatizava ou ele era destronado. Porque a igreja cresceu tanto, mas tanto, amados, que quando ele se deu por conta, ou ele virava a casaca para o lado dos cristãos, ou ele corria o risco de perder o império, de perder o trono. E aí, ele aderiu, não se converteu, aderiu ao cristianismo.